E vamos agora à análise com o diretor adjunto do Correio da Manhã, Alfredo Leite. Alfredo, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo. Começamos a olhar aqui para estas conversações, estas negociações em Genebra. Ontem houve tensão, hoje, pelos vistos, essa tensão continuou, até porque terminaram de forma abrupta, passadas 2 horas. Parece-te que possa haver aqui alguns desenvolvimentos positivos ou está tudo muito complicado por esta altura? Olha, Vânia, eu diria que está tudo na mesma, porque não se percebe muito bem quando é o que é que o negociador-chefe da delegação russa, o Vladimir Medensky, diz que estas negociações foram difíceis, mas substanciais. Se foram substanciais, era capaz de ser interessante saber-se em quê, e na verdade não se sabe em que é que elas foram substanciais. Este senhor Medensky é um ideólogo de Vladimir Putin e sempre que ele aparece nas reuniões ele irrita bastante os ucranianos e talvez tenha sido essa a razão para esta reunião ter durado só 2 horas. E porquê é que irrita? Porque o Vladimir Medensky tem a mania de ir para este tipo de negociações com um ar professoral, falando de aulas de história, ou dando quase uma aula de história, enaltecendo os feitos da Grande Rússia e fugindo àquilo que é essencial neste momento. E o essencial neste momento, como nós ouvimos e bem na peça, é exatamente discutir o que é que está aqui em causa em relação de cedências territoriais, da integridade territorial da Ucrânia e das garantias de segurança. E por isso é que, e talvez por isso é que Volodymyr Zelensky, numa mensagem anormalmente longa na rede social X, diz precisamente que a Rússia está a prolongar estas negociações quando elas já deviam ter chegado à sua fase final. Ou seja, mais uma vez, Zelensky diz que a Rússia está a prolongar, está a criar este impasse de forma artificial, porque a Rússia pretende há muito ganhar tempo, porque entretanto continua a destruir as infraestruturas energéticas. Vimos um ataque em grande escala. Exatamente. Ainda nas últimas horas houve também pelo menos 5 mortos, eu registrei isso na imprensa ucraniana esta manhã, pelo menos 5 mortos com um míssil Iskander e 2 dezenas de drones que causaram mais uma vez vítimas mortais em Mykolaiv, Zaporizhia, Dnipro e também feridos em Kherson e em Sumy. Portanto, o que a Rússia quer com isto é exatamente ganhar tempo, continuar a atacar uma defesa que está fragilizada, que é a ucraniana, se bem que há também notícias de uma contraofensiva ucraniana em Zaporizhia, que permitiu ganhar algum terreno, mas, por exemplo, na zona de Pokrovsk, as forças russas continuam a ganhar pouco, mas algum terreno. Esta altura também não é propícia para grandes avanços, estamos a falar de um período em que neva quase em permanência, em que há muito frio e, portanto, não é muito propício a isto. E, portanto, tudo isto está naturalmente a criar um engulho nas pretensões de Donald Trump, que queria um acordo de paz até à primavera. Logo ele que dizia que acabava com isto tudo de um dia para o outro. 2 dias ou 3 dias. Pronto, e portanto isto está a causar um constrangimento muito grande ao presidente norte-americano, porque internamente ele, como nós sabemos, decidiu abrir muitas frentes e desde o caso Epstein, que se calhar é aquele que lhe causa o maior dano nos Estados Unidos, até à questão da sua ONU paralela, até à paz em Gaza, que também, enfim, na verdade não ata nem desata. E tudo isto que se passa na Ucrânia, o que acontece é que Donald Trump decidiu, mais uma vez, voltar ao ataque, colocando a pressão em cima do agredido, que é a Ucrânia, e não em cima do agressor, que é a Rússia. E, portanto, Donald Trump continua numa posição equívoca aqui, porque, precisamente, a realidade da mesa negocial não anda ao ritmo que ele queria para apresentar, para reclamar enfim, vitória
neste sentido. Até à primavera isso provavelmente não vai acontecer, porque já se percebeu que as posições aqui, nomeadamente em termos de cedências territoriais, e falamos aqui obviamente da cedência de território conquistado pela Rússia, mas outro que a Rússia ainda não conquistou no Donbass e que quer que seja entregue numa bandeja pela Ucrânia, isso Zelensky não vai permitir. E há também mais uma vez um dado nesta mensagem do X por parte de Zelensky, que é trazer os europeus para parte da solução e, portanto, Zelensky insiste que os seus parceiros europeus devem estar neste processo e ele não deve estar aqui só circunscrito à Rússia e aos Estados Unidos e, portanto, nesse sentido, eu penso que esta reunião foi importante. Ela também, de qualquer forma, teve duas componentes desta vez. Teve uma componente militar e política, coisa que não tinha acontecido antes e em que até se diz que as delegações, nomeadamente a delegação russa, não decidia nada, porque era uma delegação meramente militar. Isso agora não aconteceu e com o Vladimir Medensky, ele é uma figura muito próxima de Vladimir Putin. Isso agora não aconteceu, mas talvez pela presença desta personalidade forte, com ideias muito concretas em relação àquilo que quer da subjugação da Ucrânia perante a Rússia, provavelmente por isso é que esta reunião acabou tão abrupta. Tão abrupta. Alfredo, estás entretanto prestes a ir para a Ucrânia, não é? Já daqui a 2 dias, isto numa altura em que a guerra também está prestes a completar 4 anos. Não deixa de ser importante salientar a resiliência do povo ucraniano e tu que tens lá estado várias vezes, tens-te apercebido disso, não é? Isso nota-se, é uma coisa que completa-se na próxima terça-feira os 4 anos da guerra e é exatamente isso que tu dizes. À medida que vamos lá, de forma sistemática, ao longo destes anos, temos vindo a observar o cansaço, evidentemente, a falta de recursos, até num certo sentido temos visto que a esperança se está a esfumar e os ucranianos não acreditam muito porque acham sempre que foram abandonados pelos Estados Unidos e que não foram ainda suficientemente apoiados pela Europa. São apoiados, sim, em palavras, mas a frente de batalha precisa de muito mais do que palavras para se defender dos drones e dos mísseis da Rússia e, portanto, o que se tem visto é, efetivamente, essa quebra da esperança, no fundo, dos ucranianos. Mas, ao mesmo tempo, e sobretudo nesta altura, e nós temos vindo aqui, enfim, várias pessoas aqui têm vindo a sublinhar isso, esta altura é particularmente complicada, está muito frio, com temperaturas muito negativas em quase todo o território, ou em praticamente todo o território ucraniano, desde a frente de guerra até à capital, Kiev. As cidades não têm aquecimento, não têm energia elétrica, as pessoas já começam a ter falta de alimentos em algumas situações, os hospitais já começam a ter também alguns casos de hipotermia, as pessoas não se conseguem aquecer, eu recordo que muitas das pessoas que ficaram para trás em algumas destas regiões mais da linha da frente, por exemplo, Kherson, para falar numa cidade onde estivemos em reportagem há relativamente pouco tempo, há 4 meses, tem essencialmente pessoas muito idosas e, portanto, isto é particularmente difícil para essas pessoas, porque além do óbvio e do básico, depois há aquelas coisas que nós quase nos esquecemos, em que um prédio de 10 andares não tem elevador e uma pessoa que não tem mobilidade não pode sair. É que já nem falamos só do medo, não é? Do medo que é viver uma guerra, mas fala-se de todos os constrangimentos. Eu até arriscaria a dizer que com o medo os ucranianos já passam bem, porque em 4 anos eles já se habituaram no fundo a iludir esse medo que é constante e que é diário e que convém lembrar mais uma vez,
a Rússia só ataca praticamente alvos ou civis ou que impactam nas populações civis, como, por exemplo, a destruição das infraestruturas energéticas, que, evidentemente, têm, em primeira análise, um impacto nas populações civis, nos mais idosos, e que, enfim, transformou as cidades ucranianas numa espécie de plantação de geradores, com o ruído dos motores dos geradores a tomar conta da paisagem sonora das cidades ucranianas. E, de qualquer forma, eu queria também recordar aqui uma história que fui acompanhando com alguma atenção nesta última semana, que foi aquela história, e por falar em resiliência, a história do atleta olímpico de Skelton, o Vladislav Erakastchev. Ele tem um nome complicado, mas é uma pessoa que o mundo passou a conhecer por ter apresentado numa prova o capacete da memória. Era um capacete que honrava 20 atletas e treinadores ucranianos e 22. Esta é uma imagem de uma entrevista que ele nos deu em 2022, precisamente logo no início da guerra. Ele, nas Olimpíadas de Pequim, precisamente antes do início da guerra, ele já antecipava que a Rússia ia invadir a Ucrânia e apresentou-se nas Olimpíadas com uma bandeira da Ucrânia e com a frase não à guerra. E, portanto, já na altura, o Vladislav tinha essa consciência, no fundo, patriótica, vamos chamar-lhe assim, no bom sentido, na Ucrânia. E estas imagens que estamos a ver aqui, eu fiz-las praticamente um mês depois do início da guerra, em 2022, no escritório dele em Kiev. Portanto, foram imagens recolhidas por ti. Sim, estas imagens foram imagens que eu filmei de uma entrevista que ele nos concedeu simpaticamente, e depois andei com o Vladislav na rua. Ele andava a entregar aqui, a ver se ele a recolher e a entregar. Isto é um entreposto de ajuda alimentar, de ajuda logística, que o Vladislav, em conjunto com outras organizações, dinamizava na capital Kiev. Está uma atriz ucraniana que fazia, por exemplo, a distribuição de alimentos pela linha da frente. E, portanto, no fundo, eu quando vi as imagens do capacete da memória, recordei precisamente que é de pessoas como o Vladislav que a Ucrânia é feita, e é de pessoas com esta resiliência que, enfim, vão garantindo ainda que as frentes de batalha e os apoios aos idosos continuam a ser feitos, e não cabidas, desta vez tiveram um impacto muito superior. Foi expulso, mas a parte boa é que recebeu um donativo de $200 mil, à volta de 170 mil euros, mais ou menos, dado pelo empresário ucraniano, dono da siderúrgica Azovstal e também do clube de futebol do Shakhtar. Já agora, ele entregou-lhe esse dinheiro pelo ato que ele teve nos Jogos Olímpicos de Milão Cortina, e no fundo a ideia que se fica é que este atleta nunca calará a sua voz, mesmo quando deixar de competir. Ele agora está na Alemanha, não está já na Ucrânia, ou pelo menos não está neste período, mas é um exemplo que eu gostaria de destacar, precisamente da resiliência. E vais com certeza trazer mais histórias agora quando voltares, até porque estás prestes a voltar novamente à Ucrânia. Alfredo, queria olhar também aqui para a Cisjordânia. Já não temos muito tempo, mas sei que gostavas de falar disso a propósito da anexação dos territórios ocupados. O que é que se passa ao certo
e quão grave é esta situação? Olha, o que se passa na Cisjordânia não é uma coisa nova, pelo contrário, nós aqui no NAU, inclusive, já tivemos a oportunidade de estar na Cisjordânia a fazer uma reportagem em que denunciávamos exatamente isso, só que a ocupação, não só por via da criação de colonatos ilegais ao abrigo do direito internacional, mas também a forma infame como as autoridades e o exército de Israel perseguem os palestinianos na Cisjordânia. E como é que eles fazem isso? Fazem de várias formas, condicionando o acesso às terras, colocando barreiras só porque sim nas estradas que obrigam os palestinianos a ou dar uma volta de 50 km para cumprir uma distância de 5, ou expulsar e obrigar a fechar os comércios só porque os colonos querem fazer uma passeata pelo centro de algumas cidades, como por exemplo Hebron, onde acontece todos os dias, mas agora Israel foi muito mais longe. Agora Israel quer que os palestinianos provem o registro de terras. Era uma coisa que não se fazia, é a primeira vez que acontece. E que muitos deles não devem ter, certamente. Não tem, esse é exatamente o problema. Desde 1967 que isso não acontecia e, portanto, os palestinianos que sempre viveram ali, não podendo provar que a terra é deles e a terra é deles, Israel vai tomar conta dessas terras e vai anexar a Cisjordânia mais tarde ou mais cedo. Alfredo Leite, muito obrigada pela tua análise e por trazeres aqui as tuas experiências também. Até à próxima.